E aí galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade àqueles relatos desenhados dos inscritos. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Aqui a gente fala sobre arte, desenho, ilustração, terror, quadrinhos e muito mais. E se você tem algum relato sobrenatural ou um relato um tanto quanto diferente e inusitado, você pode estar contando aqui nos comentários ou no Instagram, sendo por áudio ou digitado, tá? Que eu vou estar ouvindo e lendo para trazer aqui no canal para vocês. Hoje, galera, o relato é o do Denis e eu vou fazer igual eu fiz no último vídeo que eu gostei mais, eu achei que ficou mais dinâmico e mais curto também para vocês estarem assistindo, que eu vou desenhando e depois eu vou narrando, né, como é que aconteceu essa história dele. A história dele é um pouco mais longa, tá? Então esses vídeos vão variar de acordo com o tamanho da história. Mas eu espero que vocês gostem. Já aproveita para deixar o seu like aí, se inscrever no canal, porque ajuda muito. E deixe seu comentário aqui embaixo também, que ajuda bastante aqui no canal. Então bora pro desenho. Começando a história. Ele disse ser muito novo, a ponto de não lembrar a idade que ele tinha, e o que ele sabe é que os familiares contaram para ele. Era uma rua muito simples, aonde ele morava, com muito mato, estradas de terra e não tinha muita iluminação. Ele morava em uma casa de 2 andares, com um sótão. Essa casa era dividida com o pai dele, que era o dono, e com a irmã dele, que morava no 2º andar da casa. Ambos os andares tinham todos os cômodos, como banheiro, sala, cozinha, quartos, tudo certinho. E os pais deles sempre foram muito religiosos. Mas a irmã não era muito cristã. Ela seguia o satanismo. Na verdade, ainda segue. Só que os pais dele sempre entenderam e acreditavam que se não interferisse na religião que eles tinham, ou na vivência que eles tinham, não teria problema nenhum. Então ele aceitava e seguia a doutrina dos pais. Por ser muito novo, os pais meio que levavam ele para a igreja e falavam coisas de religião com ele, e era o que ele acabava seguindo na época. Ele disse também que sempre quis se aproximar da irmã, mas meio que não era muito permitido por causa da doutrina que ela seguia. Os pais achavam que seria uma má influência. E ele relata que a casa dela era algo meio gótico e mais escuro, em questão de decoração mesmo. As paredes eram mais escuras, tinha caveiras espalhadas por toda a casa, e era porque ela gostava desse tipo de decoração mesmo, não por causa da doutrina dela especificamente. A escada que dava para o 2º andar da casa, para a casa, no caso da irmã dele, ficava dentro da casa dos pais. Então, o acesso que tinha era por dentro da casa. Só que eu acredito que por motivos de privacidade também, tinha um portão que dividia as duas casas. Era uma grade de metal que ia da parede até o chão, e você tinha que ter uma chave específica para conseguir abrir. Então, meio que esse era o limite que ele tinha. Esse era o acesso que ele tinha. Tanto que quando ele chegava próximo a esse portão, a única coisa que ele conseguia ouvir eram o barulho alto da música que ela costumava ouvir, em meio àquela escuridão e tudo mais. Então, meio que privado a esse contato com a irmã, ele não tinha esse contato muito frequente, por mais que ele fosse até esse portão com frequência e tentasse fazer amizade ou tentasse se aproximar da irmã. A mãe dele realmente não queria que ele fosse nada parecido com essa irmã dele, por isso decidiu meio que não deixar ela como uma influência para ele, no caso. Mas é claro que para uma criança, isso tudo só gerava mais e mais curiosidade. E então ele se perguntava: por que eu não posso falar com a minha própria irmã? E acabou que hoje ele diz ser meio parecido com ela em questão de personalidade. Na parte de fora da casa, também tinha um portão, mas por ele ser menor, ele conseguia facilmente pular esse portão, que também era de ferro.
E essa escadaria que tinha por trás desse portão levava em direção ao sótão da casa. Então, sempre que ele queria ir para casa da irmã ou para o sótão, ele passava por esse portão, pulava esse portãozinho, no caso, e ia para lá. Mas como ele estudava de tarde, quando ele chegava já estava de noite e lá não tinha iluminação nenhuma, eu vou deixar uma foto para vocês aqui, ele achava melhor não ir lá à noite. Então, por lá não ter uma iluminação nem um pouco adequada, ele achava melhor realmente não subir lá à noite, até porque ele sabia também que a irmã mexia com coisas que para ele na época soavam como erradas. Então ele ficava com medo de encontrar alguma coisa que ele não queria ver, de fato. E, bom, ao todo ele tem 4 irmãos, sendo 2 adultos e 2 crianças. Ele tinha um 5º irmão, que o nome dele também era Dennis, mas quando ele nasceu, esse irmão já tinha morrido, já tinha um tempo. E eles meio que acabaram não se conhecendo, né, por esse motivo. E é muito importante essa informação para a história. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso, no fato dos 2 terem o mesmo nome. E mais pra frente também eu vou contar como ele faleceu. Outra informação importante é que os irmãos, eles não são todos irmãos do mesmo pai e da mesma mãe. Então, os irmãos mais velhos conheceram esse outro Dennis. E eles foram irmãos por parte de pai e mãe do Dennis, no caso. E os mais novos que não conheceram foram só irmãos dele por parte de mãe, tá? E esse outro irmão mais velho, ele nunca foi da mesma doutrina que a irmã. E eles não superaram a morte desse irmão, também chamado Dennis. E diziam que ela usava meios para se comunicar com esse irmão. Então ficava esse rumor na família, né, sobre essa questão de ela entrar em contato com ele, conversar e tudo mais. Essa parte já muda um pouco. Eu acredito que nessa parte, da história ele já estava estudando de manhã, porque ele ia muito na casa da irmã na parte da tarde. Ele disse que não lembra muito dos detalhes, né? Mas ele fala que os pais dele sempre ouviam ele chamando por outro Dennis, como se estivesse realmente conversando com uma terceira pessoa. E sempre que eles percebiam, eles repreendiam o Dennis por estar ali e mandavam ele descer e colocaram ele pra dentro da outra casa, no caso, para não estar subindo mais lá, e repetiam os mesmos padrões de comportamento para ele se afastar da casa. Então a mãe dele sempre perguntava: mas o que você tá fazendo aí? Desce daí, vem aqui, você não pode ficar aí, coisas assim. Ele sempre falava que era por curiosidade que ele ia lá. E aí a madrinha dele, por se perguntar muito de o que ele tá fazendo lá, a gente não tá vendo o que ele faz lá, a gente não vai lá, porque eles também tinham receio de subir pra casa da irmã dele. E ninguém tinha muita coragem de fazer isso, porque a irmã dele era bem, assim, autoritária. E então a madrinha dele mandou o primo dele, que era um pouco mais velho do que ele, acompanhar ele por um dia para ver o que ele estava fazendo, se ele fazia alguma coisa de errado ou coisas assim. E esse primo lembra que o Dennis insistia muito para que ele fosse com ele no sótão da casa, mas ele tinha muito medo de ir lá. Ele ficava negando, falando que não queria, porque era muito comum que as pessoas tivessem medo de ir lá, porque a irmã dele mexia com o Ouija, tinha muitas caveiras e tudo mais. Mas teve uma hora que o Dennis insistiu tanto que eles acabaram indo para esse sótão. Chegando lá, cada um sentou meio que em um canto para fazer coisas diferentes. E o Dennis sentou virado para a parede. Essa parede já não tinha absolutamente nada assim colado, nem nada. E esse primo dele disse que o Dennis começou a conversar sozinho e fazer perguntas e realmente conversar ali. E não parecia ser com ele mesmo, parecia ser com uma outra pessoa.
E até esse momento ele não observou mais nada ali dentro daquele quarto, até que ele olhou para frente do Dennis em direção à parede, que aparentemente não tinha nada, e viu um homem de mais ou menos uns 17 anos, um jovem, né? Nesse momento ele entrou em pânico, em desespero e falou que queria sair dali. Puxou o Dennis e saíram correndo de lá. E aí acabou que contou essa história para os parentes, para a família e tudo mais. A mãe dele proibiu ele de voltar nessa parte da casa. Aquele portãozinho menor, ele acabou se transformando em um portão bem maior que realmente impedia que ele pulasse esse portão. E assim ele acabou realmente se afastando dessa região da casa e de todos esses acontecimentos. E quanto à história do irmão do Dennis, ele relata que quando ele faleceu, ele já tinha mais ou menos 17 anos, que foi uma coisa que meio que assustou os parentes dele, os pais dele principalmente, porque foi a mesma idade assim que ele descreveu, uma aparência também muito parecida, e a morte dele foi muito triste para a família, foi muito trágica. E eu não vou dar detalhes de como isso aconteceu, mas enfim, esse foi o relato do Dennis de como esse acontecimento ficou marcado, tanto que ele foi proibido de voltar lá depois. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham gostado desse desenho. Eu fiz ele também com caneta nanquim e com aquarela. A caneta nanquim é uma brush, tá? Uma brush comum. E esse foi o relato de hoje, um tanto quanto sobrenatural, podemos dizer. E se você gostou, deixa o seu like, aproveita para comentar o seu relato aqui no canal. Se você não é inscrito, também aproveita para se inscrever aqui no canal, porque a sua inscrição é muito importante. Compartilha com quem gosta de assistir vídeos sobre relatos sobrenaturais, assim como esse. Já tem outros 2 vídeos aqui no canal. E é isso. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Denis, pelo seu relato. Ele tem outros relatos que eu vou trazer aqui no canal pra vocês também. Então, se você tem um relato, deixa aqui no comentário. Coloca também no Instagram, manda áudio pra mim que eu escuto, tá? Eu sou muito tranquila quanto a essas coisas. Se você gostou, já deixa o seu like, comenta aí, compartilha com quem gosta de conteúdo assim. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.